Imagine confiar suas economias para um dos maiores nomes de Wall Street. Já pensou? E depois de um tempo você descobre que é uma das maiores farsas que já existiu na história. Hoje vamos mergulhar num dos maiores golpes financeiros da história, de Bernie Madoff. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Pimenta Silotto, professor aqui na FK Partners, uma das maiores escolas de finanças aqui do Brasil. Lembrando que a FK está no mercado há mais de 20 anos e é que mais aprova em termos de certificação, além de ter diversos cursos de finanças, valuation, modelagem. Você escolhe, nós temos. Bernard Madoff era visto como um gênio das finanças. Trabalhou dentro da Nasdaq em diversos setores até chegar à presidência. Em paralelo, ele fundou sua própria empresa, como fosse uma gestora de fundos, onde ele conseguia grandes alocações de capital, grandes retornos de uma forma bastante fácil e sistemática. Porém, não era totalmente verdadeira. Esse esquema que Madoff fazia é o que a gente chama de esquema de pirâmide, que nada mais é que uma operação fraudulenta de investimentos, a qual basicamente, o retorno ao acionista ou ao cotista, ele vem por conta de novos entrantes neste fundo ou neste sistema. Esses novos investidores só entram no sistema por conta das altas promessas que se tem de retorno financeiro. Qual que é o problema, Rafa? Qual que é o problema de dar altos retornos? O problema é que esses retornos não eram exatamente retornos através de ativos reais. Eram retornos que novos entrantes colocavam ou alocavam dinheiro e este novo recurso, esse novo dinheiro, pagava o retorno dos antigos. Por isso ele é conhecido como pirâmide. Quem entrava por baixo, por último, geralmente pagava as pessoas de cima. O nome Ponzi refere-se a um fraudador lá da década de 20, que era italiano, mas fez isso nos Estados Unidos, que chamava Charles Ponzi, por isso que este esquema de pirâmide também é conhecido como esquema Ponzi. Como o esquema Ponzi oferece grandes parcelas de juros a curto prazo, isso acaba atraindo novos investidores. E isso acaba que no final termina em bancarrota, porque esses novos entrantes em algum momento ou vão parar de entrar ou vão colocar recursos insuficientes para pagar os de cima. E aí que vem a grande falha do sistema. Provavelmente grande parte daquelas pessoas que entraram nesse esquema vão perder todo o seu dinheiro. Por quê? Porque eles não estavam alocados em ativos reais, ativos líquidos de mercado financeiro, seja através de dívida de empresas, de governo ou mesmo de ações. Ele estava simplesmente pegando dinheiro de novos entrantes e pagando os de cima. Life got extremely complex. Charles Wegg's parents were among those left empty-handed, losing their $200,000 investment. A financial blow that forced B. Wegg out of her house and into a retirement home where she died in 2012. Pô, mas Rafa, mas por que tantas pessoas confiaram nele? Poxa, porque o Madoff tinha um nome no mercado financeiro à época. Ele trabalhou na Nasdaq, presidiu a Nasdaq. A Nasdaq é uma grande bolsa lá nos Estados Unidos, então ele tinha um nome, bastante zeloso que fez com que as pessoas confiassem nele inicialmente. E além disso, no início, ele convidava apenas algumas pessoas exclusivas. Então isso deixava um mote um pouco mais de raridade, Somente quem tinha um convite específico do Madoff que podia entrar. Então toda vez que um novo convite era feito a alguém, essa pessoa ficava extremamente feliz porque ela se sentia mais rara ou parte de uma coisa muito exclusiva. E quais são as características típicas, geralmente de propaganda ou comercial de um esquema Ponzi? Obviamente que não vou dizer assim que eu tenho certeza que são essas, mas tenho algumas aqui que eu acho que são bastante atraentes. Por exemplo, promessas de altos retornos a curto prazo. Quem não quer ganhar uma grana extra, uma bufunfa extra, rápido e fácil, não é verdade? Outro aspecto são rendimentos financeiros que não necessariamente estão bem documentados, ou mesmo dirigido a um público não financeiramente esclarecido, ou seja, que não tem todo um know-how, toda uma expertise, todo um conhecimento de mercado e dos ativos que nele estão. Uma outra característica é que geralmente esses produtos eles são feitos por uma única empresa, um único promotor, aquela história da exclusividade, uma coisa um pouco mais isolada. E por fim, eu acho que essa coisa de apenas movimentação financeira. Lembra que a gente falou que quem entra por último acaba pagando os de cima da pirâmide? Veja que não tem movimentação de ativos, não tem compra-venda de ativos, não tem um retorno real efetivo ali.
né? Apenas movimentação financeira que é passado de uma mão para outra e vendido como se fosse retorno. Já sei, deve estar se perguntando, né? Como que durou tanto tempo, né? Você está falando, Rafael, que é rápido, geralmente acaba por ele ter nome e por fraudar as documentações que eram repassadas ao público, ele conseguiu perpetuar isso até lá 2007, 2008, na grande crise financeira. Madoff, que está preso cumprindo pena de 150 anos de prisão, deu um prejuízo aos investidores de 60 bilhões de dólares. Em entrevista ao New York Times, ele procurou se isentar de parte da culpa pelo golpe, acusando os aplicadores de cobrar lucros cada vez maiores. O caso Madoff foi considerado um exemplo da falta de regulamentação no mercado. Só para a gente ter uma ideia, o Madoff, ele prometia um retorno de 1% ao mês. Poxa, Rafael, mas isso é tranquilo, a gente vive no Brasil, isso é normal, né? A gente está acostumado com isso. Só que a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos não é um país típico de dar retornos consistentes, né? Ou seja, todo mês você está lá o seu 1% certinho, né? Lembrando que no Brasil nós temos taxas aí de 10, 12, 14% ao ano. Nos Estados Unidos a gente sabe que essas taxas são 2, 3, 4, 5% ao ano. Falar que é 1% ao mês é muita coisa. E ele conseguia, né, trazer várias pessoas com isso, né, com essa promessa, com essa entrega, sem ser descoberto, até a grande crise financeira de 2007 e 2008. Lembrando que na crise o que aconteceu? Vários preços de ativos foram derretendo, foram caindo. E Madoff continuou conseguindo entregar um retorno interessante. As pessoas então falavam, opa, eu vou então retirar meu dinheiro lá da empresa do Madoff Securities, porque eu estou precisando de outro lado. Uma vez que nos Estados Unidos você tem uma ligação, né, uma relação direta de wealth, né, de riqueza que está em bolsa ou está investido com o seu consumo, com o seu dia a dia. Quando as pessoas começaram a fazer essa corrida bancária, né, todo mundo começou a pedir o dinheiro de volta ao mesmo tempo, adivinha o que aconteceu com a nossa pirâmide? Começou a quebrar. E ele passou a não devolver o dinheiro, como se fosse um fundo fechado para resgate, e aí, obviamente, chamou a atenção de público, de mídia, noticiosos e começaram a aprofundar mais o que estava acontecendo por ali. Sugere que essa fraude foi estimada em 65 bilhões de dólares. A preços de hoje, é como se a gente falasse que é 3% do PIB brasileiro. Bastante, né? E a descoberta também veio porque, em certo momento, ele acabou confessando para os filhos esse esquema de pirâmide que ele estava fazendo. E os filhos, um pouco mais éticos que o pai, acabaram delatando o Bernie Madoff, que pegou 150 anos de prisão e ficou preso até os 71 anos, quando ele faleceu na prisão que ele habitava no ano de 2021. E Rafa, se não houvesse a crise de 2007 e 2008 e as pessoas não tivessem feito os resgates lá do Madoff Securities, será que isso ainda teria se perpetuado por quanto tempo? De verdade não sei a resposta, mas posso dizer que por mais algum tempo, uma vez que o cara tinha nome, trabalhou numa das maiores bolsas do mundo, conseguia retornar de forma consistente aquele percentual de juros elevados aos seus rentistas, ali, aos seus cotistas ou investidores, então sinceramente eu acho que isso podia se perpetuar por mais algum tempo. Embora tenha a SEC, né, a SEC é a CVM americana e todas as partes regulatórias de compliance e éticas americanas, eu acho que ele conseguiria se perpetuar por mais algum tempo. Talvez se ele também não tivesse falado para os filhos, tivesse ainda persistido por um pouco mais de tempo também. E percebam que esse esquema fraudulento poderia seguir por mais algum tempo. Não digo perpetuar, mas podia ficar por mais algum tempo. Uma vez que deve ter um esquema de, preciso pagar 8, entra 10, separo um para gordura, colchão, pego um para mim. Geralmente os hedge funds lá fora são uma black box, né? Não precisam ficar abrindo posição, não precisam ficar abrindo cota diariamente, né? Então ele conseguiria de alguma forma, talvez, ficar carregando esse dinheiro e em algum momento até sumir, pegar muitos milhões, sumir, né, esquecerem dele e ele deixar abandonado aquilo lá para as moscas. E por que ele fazia isso? Né? Tem algumas teorias, né, do porquê que Madoff, que mesmo, né, tendo um status ali na sociedade nova-iorquina, em Manhattan, por que ele fazia isso? Um deles é que ele queria preservar esse seu status de pessoa que sabe bem, conhece bem do mercado e consegue retornos consistentes. A segunda teoria é que, por ele fazer parte da elite judaica nova-iorquina, admitir qualquer tipo de fracasso era inadmissível, né? Era impensável. Uma terceira teoria é o fato de que talvez ele gostasse muito mais do poder, ou mostrar que tinha poder, do que talvez de ostentar
alguma coisa. Morreu o único filho sobrevivente da família Madoff, responsável por uma das maiores fraudes da história dos Estados Unidos. E esta não foi a única tragédia na família. A moral dessa história, pessoal, ela é muito ruim. Talvez tenha até ele conseguido se perpetuar ou mostrar que ele tinha poder e dinheiro. Porém, um filho dele morreu de câncer, o outro se matou, a esposa ficou sem nada, com esses 65 bilhões de rombo no mercado, e todos os seus investidores ou clientes perderam absolutamente tudo. Ficaram sem aposentadoria, sem dinheiro para o dia a dia, sem qualquer tipo de riqueza. Em termos de SEC, que é a CVM norte-americana, obviamente que depois de todo esse esquema de pirâmide e toda essa perda financeira de muitas pessoas na sociedade americana, obviamente que a SEC ela fez uma revisão dos seus regulamentos, de suas leis, suas aplicabilidades, inclusive com o código lá do Dodd-Frank, né, que é uma forma de controle extra que foi colocado ali no mercado financeiro norte-americano. Pessoal, só para acabar, é óbvio que isso é uma prática fraudulenta e isso é um crime. É evidente que qualquer prática relacionada a isso é extremamente arriscado e mostra o quanto nós temos que ser zelosos e diligentes com o nosso dinheiro, que é suado para ganhar e que a gente não pode simplesmente ir colocando por aí. Esquemas de pirâmides, pessoal, até acabam sendo comuns. Não foi um, dois na história. Existem alguns, Estados Unidos, Romênia. Existem alguns casos, se vocês buscarem, vocês vão descobrir. Mas todos eles acabam mal. É até capaz que hoje em dia esteja rolando algum esquema de pirâmide em algum lugar, mas que a gente ainda não saiba. Talvez com cripto, talvez com ativos líquidos, talvez aqui no Brasil, talvez fora. Devem existir, pessoal, diversas formas fraudulentas semelhantes à pirâmide. Quem nunca ouviu falar de um amigo, de um familiar que comprou um eletrodoméstico na internet um pouco mais barato e esse eletrodoméstico nunca foi entregue? Só que até essa empresa de fato afundar ou ser descoberta, muitas pessoas compraram aquele eletrodoméstico que nunca chegou. Era uma geladeira de R$2.000, eles estavam vendendo por R$1.200, muitas pessoas devem ter comprado. Essa empresa recebeu R$1.200 muitas vezes, antes de sumir e desaparecer de um endereço ou de uma web page. Isso também pode acontecer com vendas na internet de outras coisas, de cursos, por exemplo, ou de produtos, né? Vende-se acreditando que é uma coisa absurdamente boa, muitas pessoas vão pagar aquele preço melhorado, né? Você não precisa de verdade ter um retorno financeiro mensal, como era a pirâmide de Madoff, mas você pode colocar dinheiro numa coisa cuja qualidade ou entrega é bem pífia ou bem aquém daquilo que se imaginava ou daquele preço cobrado. Quer evitar esses tipos de fraudes e golpes e conhecer mais do mercado, ficar mais bem informado? Venha para a FK. Fazemos desde 2004 com cursos e certificações nacionais e internacionais. Obrigado e até a próxima.